Olá, vamos começar a criar então o rig da roda do carro especificamente, na qual a gente vai precisar, quando eu movimentar esse objeto que é o carro, né, que seria o chassi por enquanto, depois o resto vai acompanhar, eu quero levar ele e vem a roda, o amortecedor, tudo junto. E o que aconteceu? Essas rodas, o aro no nosso caso, vai começar a girar, né, fazendo esse movimento aqui. Ó. Essa é a ideia. Nós temos que identificar então os eixos que estão se movimentando. Nesse caso, eu estou trabalhando local para ver o eixo local dele. O gimbal vai me informar em relação também aos parentes. Ele vai averiguar qual é o eixo. Como ele não está linkado em nada, não muda. Mas lembra que a gente linkou o aro nesse objeto, né? O eixo nesse objeto. Então se eu girar aqui, ó, maravilha, tudo bonitinho. Agora eu vou pegar a rotação desse nosso aro, nosso eixo, desculpa. Então aqui tem o eixo, né? Vai girar toda a suspensão, isso não existe. Né? Então está aqui o eixo, local está muito bonito. Agora eu vou trocar para gimbal. Né? Vamos aqui, gimbal. E esse eixo agora ele vai estar diferente. Olha o do aro. Ficou assim, se eu fosse girar o aro agora ele virou no eixo Z uma moeda em cima da mesa. Né? Esse aqui não alterou. Mas como eu linkei ele e ele estava congelado, ele pegou o valor dos dois, ó, ficou assim. E agora, Mesquita, como é que eu posso solucionar esse problema? É bem simples. No momento que eu linkei, deu esse problema. Se acontecer isso, você com o botão da direita e pede para ele congelar novamente a rotação. Aí fica 0, 0 e os dois ficam no mesmo eixo. Né? Então essa é uma diferença bem clara entre gimbal e o local. Né? Então, trabalhar local, eu vou ver que ele está girando no eixo Z, no meu caso, né? Depende de você criou, se for na visão front, na visão left, o aro ou o círculo que representa o teu objeto, nosso eixo no caso. Né? Então aqui eu estou vendo que é o eixo Y. Então, quando eu mover no eixo Y, eu quero que esse cidadão gire. Né? Mas, quando eu linkar o Air Parameter, ele vai ficar, como tinha comentado nas aulas anteriores, restrito ao movimento Y dele, eu não vou poder mais girar. Então a gente vai usar o comando float list, na verdade é um controle, para adicionar no eixo Z do aro, né, que vai fazer o pneu girar, e dizer para ele que eu tenho uma avaliação, ou seja, o float list vai permitir que eu possa girar ele manualmente, posição original, e ainda possa sofrer a influência de um valor Y quando eu estiver mexendo esse objeto aqui, que seria o nosso controle do carro. Muito bem. Então o controle do carro aqui está indo sozinho, não é uma boa. Vamos linkar ele aqui. Lembre que nós tínhamos linkado esse objeto, que é o eixo, no controle da roda. Né? Devia ter colocado o controle da roda ali, mas vamos deixar assim. E esse cidadão aqui vai agora acompanhar, né, o nosso carro. Maravilha. Então eu vou congelar a posição de todos novamente, para evitar algum problema, né? Esse aqui o pneu não precisa. Ok, agora eu vou utilizar esse objeto aqui no controle, né? Vou ativar o Air Parameters. Pode utilizar o atalho Alt 5. Vamos mover ele aqui que a gente possa ver melhor. Diminuir um pouco o zoom. Acho que assim nós podemos trabalhar. Ok, vamos selecionar quem vai controlar. Eu vou escolher essa janela da esquerda. Então, dá um atualizar. Lembrando que esse quadrado são os objetos linkados ao chassi, né? Como o controle do chassi, o retângulo aí, que é a nossa roda, né? Na roda tem o eixo da roda, e assim ele vai mantendo a hierarquia. E os points agora, que a gente não sabe a menor ideia que cada um deles. Então vamos fechar aqui o quadrado. Vou na bolinha, com sinal de mais, transforme, na verdade é um círculo, né? Eu quero pegar o eixo Y, então posição, ó, ele não está congelado, então ele pode... Vamos congelar ele, que ele começar do zero ali. Ó. Freezer Transform. Outra vantagem, se você mover, Alt de novo, né? Você pode dizer para ele retornar à posição 0 ou à rotação 0. Nesse caso, transformação 0. Ok, então já voltou para o lugar. Duas vantagens. Agora que eu tenho a posição congelada, né? Vamos subir um pouco mais. Vou no círculo sinal de mais, eu quero que o eixo Y, no eixo Y desse objeto, vamos selecionar o aro, estou com o aro selecionado, atualiza, eu quero o aro, a transformação, a rotação dele, ó, congelada é a posição inicial, quero a
congelada, keyframe. Que eixo nós estamos trabalhando? Então eu vou verificar aqui no local, está trabalhando no eixo Z. Então subir um pouco, como é que tu sabe? Escrito aqui embaixo eu vejo. Ó. Então vou girar aqui, ó, eixo Z. Ok, então o eixo Z. Se eu conectar direto aqui, eu não posso mais girar livremente. Então vamos aqui em painel Motion. Aqui em controles, né? Eu tenho rotação, congelado. Veja que eu estou com o aro selecionado. Painel Motion. Então eu quero esse para o eixo Z. Então o eixo Z eu vou colocar o Float List. Ó. Então nesse botão aqui, passei muito rápido, né? Eu posso pegar o Float List, que é um dos controles que a gente vai utilizar. Com ele selecionado, Float List, dou OK. Então agora no Z, se eu for no sinal de mais aqui, ó, ele está esperando o valor padrão ou uma avaliação, que no nosso caso é o Y que vai passar esse valor. Ok, então agora no sinal de mais aqui, ó, o Max já atualizou, ele faz isso constantemente, então não tem problema. Avaliar, ó, não é o eixo direto, é uma avaliação. Eixo Y, vamos reduzir um pouco o zoom, desse objeto que é o controle do carro, ó, Y, então conecta. Quando eu movimentar no eixo Y, a roda vai girar, vai ser um helicóptero, muito rápido. Então, eu tenho aqui um arquivo no bloco de notas para acompanhar o DVD, onde eu coloquei algumas descrições. A gente vai colocar, por exemplo, FE para frente direita, FE para frente esquerda, traseira, algumas abreviações e funções que a gente vai utilizar. Dentro da que a gente vai utilizar, e vai usar essa função aqui chamada head, radianos, para ângulo, o deck to head que ele chama. E aí tem o valor ou a fórmula que ele gera para nós. Então, no nosso caso aqui, vou descer um pouquinho mais. No nosso caso seria o Y posição, né? A posição Y naquele nosso controle do carro. O que ele faz? Transforma os valores de X radianos, que está em círculos, a roda está girando, para ângulo. Ou vice-versa, eu precisar transformar o valor de X em graus para ângulos. Essa é a ideia desse comando ou função do Max. No nosso caso, a gente vai utilizar essa opção, Drag to Head, que ele chama, ou transformar os valores de X para um valor X, no caso Y ali embaixo, né, que é o movimento Y, para o mesmo ângulo em radianos. Né? Então vamos usar esse comando, ó, Drag to Head. Copia ele e ele fica entre parênteses. Então aqui, ó, a gente vai colocar entre parênteses. Eu vou separar para ficar bem visível, Drag to Head. Pode botar em letra maiúscula também, que não faz diferença. Update. Então vamos ver aqui, ó, já melhorou, mas ele ainda ficou um pouquinho lento. Coitado do amortecedor, ele está estragando. Teste máximo dele. Vou dar um Ctrl Z, porque agora eu tenho que multiplicar, no caso o raio, né, do nosso aro. Eu não tenho a menor ideia qual é. Vou botar aqui um, supor que fosse 4. Update. Aí você pode ajustar, está um pouco rápido. Vamos ver sobre 3. Se você botar o valor, ele fica bem realista, né, o movimento. Então vamos dar um update aqui. Olha lá. Então agora eu tenho esse controle da roda para frente e para trás. Então quem está girando é o aro. Nosso aro está pronto e eu posso vir aqui, se fosse o caso, girar a roda ao contrário, movimentar. Não que eu precise no nosso rig aqui. Muito bem. Agora, esse procedimento é muito importante para o aro. Porque eu posso, a um momento, de repente quebrou, houve um acidente e você quer virar a mais do que é o controle. Então tu pode ter essa liberdade de fazer isso. Né? Então, nesse caso aqui, que eu já tenho ele congelado, vamos chamar ele de eixo roda, né? Transforme, rotação, congelado. Bom, agora eu vou criar o Float List para que eu possa ter a liberdade de fazer um movimento além do normal. Como é que a gente vai configurar o normal? Vamos usar os Attribute Holders, né? São aqueles objetos que a gente pode alterar e diminuir o valor. Vou mostrar então aqui nesse objeto, ó. Já vou eliminar o Attribute Holder, aí eu ativo o editor e adiciono, né? Daí eu posso trocar o valor aqui, ó. Então eu quero trocar por aqui para girar o pneu para a direita e para a esquerda, girando a roda, e quero ainda movimentar. Se for um erro, um acidente ali, tem que quebrar a roda, então eu posso girar ela. Eu vou eliminar esse Attribute Holder, ok,
fechar e já vai ver com mais calma esse procedimento. Então, desmarca aqui, voltamos para o nosso eixo, né? Está na roda. Eu quero girar ele aqui para a direita e para a esquerda. Vamos subir um pouquinho de novo, mas aqui está aqui para a esquerda e para a direita é o eixo Y. Vamos ver se em gimbal é o mesmo valor. Y, então ele está correto, né? Não está subindo interferência de um objeto esteja linkado ele, ou parentes que ele chama. Agora que eu já tenho ele aqui, eu vou lá em Motion, no controle eu escolho essa opção de congelado e eu quero congelar o eixo Y. Então vou em Y e aqui eu pego Float List. Ok. Agora eu quero criar esse controle para ele utilizando esse objeto, né? Então vamos atribuir ali, criar um gira-roda, né? Usando o Where. Então vamos lá. Venho aqui, retângulo, controle do carro, Attribute Holder, vou em Animation e aqui eu tenho a opção de Parameter Editor, ou editor de parâmetro. Com o tempo você vai pegando o atalho. Aí eu vou utilizar aqui, vamos ver, de gira-roda. Podia ser vira-roda, né, também. Gira-roda. Vamos botar aqui um valor não muito alto, vamos começar aqui de menos 30, depende de quanto ângulo gira a roda, até 30 graus. Só vou reduzir um pouquinho o tamanho. Eu vou deixar ele sem utilizar esse pininho, porque não te dá muita precisão, né? Abrir aqui para um lado e para o outro não dá muita precisão. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar esse aqui, olha, que daí eu sim eu digito com mais facilidade o valor 0 no nosso caso. Então reduzir um pouco mais. E agora eu posso aqui, eu apaguei sem querer aqui. E agora eu posso adicionar o girar roda 00. Então vai de 30 a menos 30. Se eu chegar no centro, digito 0. Então eu posso fechar esse objeto, não quero mais ele. Aqui o nosso controle, né? Aqui no modificadores, vamos botar de novo aqui para nós não se perder. Estou no controle do carro, nós estávamos mexendo na posição, eixo Y para rodar o aro. E no mesmo objeto, mais abaixo, ó, eu tenho um modificador. Tá, eu vou fechar a transformação. Agora estou no modificador. O atributo, que é o modificador que eu estou usando. E aqui eu tenho o girar roda. O girar roda vai gerenciar o Y do nosso aro, né? Está selecionado, ó, o eixo da roda. Avalie, que é esse coisinha amarela aqui. E agora eu posso conectar. Se eu for girar aqui, ele vai dar 1000 voltas, né? Vamos digitar 0. Então tem que colocar o nosso comando. Vou botar em maiúsculo para poder visualizar melhor. DG to head. Espaço, qualquer coisa, dá uma olhada no arquivo de apoio. Gira a roda. Update. Então agora eu posso girar. Mas eu quero que suba, vá para a esquerda. Se quiser inverter essa situação, é bem complexo. Basta botar um sinal de menos aqui para deixar negativo o valor, ó, dar um update. E agora, se eu subir, vai para a direita, se eu descer, vai para a esquerda, que é mais intuitivo. Então você pode configurar isso. E se houve um acidente, a roda quebrou a roda ali, o cara. Mas ele está insistindo em andar ainda, mas ele ainda consegue girar ela. Aí vira para cá e consegue andar, mas para lá deu problema. Ok, vou dar um Ctrl Z para ela voltar. Outra possibilidade que nós temos para controle, vejo que se eu girar aqui, ó, eu ainda estou girando a roda. Então tem o Look At, que é olhar para, lembra, né? Que a gente utilizou. A gente pode utilizar essa opção e colocar um point aqui e fazer com que eu movimente a roda de outra maneira, através de um point, né? Então eu tenho como trabalhar dessa forma. Na próxima aula a gente vai então adicionar um point para que eu possa mover esse point e ele vai ficar olhando, né, para aquele point, vai acompanhar o point e se o animador precisar ou se tiver que utilizar, mostrar ele, tu pode girar a roda, mesmo quebrada, esse carro é maravilhoso, continua funcionando. Então eu tenho como controlar isso. Então é mais uma, deixa eu dar mais um Ctrl Z aqui, é mais uma liberdade que eu tenho para manusear a roda do veículo. Ok? Então até a próxima aula.